E a pessoa divorciada? Se ela for divorciada por causa de adultério, se ela foi traída, ela pode casar novamente? Porque em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor Jesus fala: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse versículo, irmão, ele tem gerado muita polêmica no meio cristão em relação ao divórcio por causa de adultério. Muitos pastores, a maioria, interpreta esse texto como Jesus estando dando aqui o álibi ou a permissão para um segundo casamento no caso de adultério. Ou seja, alguns pastores acreditam, algumas pessoas acreditam que se um homem adulterar contra a sua esposa, ele anula o seu casamento diante do Senhor, e a esposa tem o direito de casar com quem ela quiser. Tá? Do mesmo jeito, se a esposa trair o seu marido, ele teria o direito de casar com quem ele quisesse. Alguns pastores pensam assim. Inclusive, na Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia comentada por teólogos assembleianos, alguns teólogos assembleianos, não todos, obviamente, mas os teólogos que comentaram aquela Bíblia, eles dizem o seguinte: se por acaso um homem adulterar contra a sua esposa, os crentes, um irmão da igreja, adulterar contra a sua esposa e deixar ela por outra mulher, a mulher traída tem o direito de casar com outro, mas aquele homem não, aquele homem está em adultério. Porém, a mulher traída tem o direito de divorciar e casar com outro, e ela não fica em adultério. Alguns teólogos assembleianos creem assim, tá? E o homem que traiu, ele está com a sua amante e está em adultério. Mas, olha o que é que alguns teólogos que comentaram a Bíblia de Estudo Pentecostal disseram: mas se aquele homem que traiu sua esposa e agora está com outra mulher, ele está em adultério. Mas se este homem e a sua amante se converterem, vierem para a igreja, então ficarem certinho na igreja, então eles estão livres do adultério. Então, irmãos, essa interpretação desses teólogos, elas produzem o que no coração das pessoas? O seguinte entendimento: que o homem pode divorciar, pode trair sua mulher, trocar de mulher 10 vezes, desde que ele volte sempre para a igreja com a sua amante, aí fica tudo bem com ele. Por exemplo, ele traiu a esposa, ficou em adultério, aí casou com outra mulher, tem adultério. Só que agora ele veio para a igreja, o adultério dele está perdoado, está tudo certinho. Aí ele vai, deixa essa mulher, essa segunda mulher que ele está com ela, casa com outra e fica em adultério também. Mas aí, se ele voltar para a igreja com essa terceira mulher, vier para a igreja, então fica tudo certinho com ele. Então, quer dizer, no entendimento desses teólogos, basta a pessoa estar na igreja que o adultério está perdoado. Tá? Então, quer dizer, é um entendimento, é uma compreensão errada, é uma interpretação errada desse texto, é uma exegese errada desse texto, porque eles estão incentivando, mesmo sem perceber, as pessoas a separar quantas vezes quiser, a trair o seu cônjuge quantas vezes quiser, desde que essa pessoa venha para a igreja com a sua amante ou com seu amante, então fica tudo bem com ele. E isso é um entendimento errado. É um entendimento errado porque, de fato, esse texto ele tem gerado essa divergência, tem gerado essa conturbação de interpretação. Não é que o texto esteja errado, as pessoas, quem tem interpretado errado, quem tem compreendido errado esse texto, por exemplo, nós não vemos em nenhuma outra passagem bíblica, a não ser em Mateus, Jesus se referindo dessa maneira. Em todas as outras passagens ele diz que não pode casar. Não pode casar, não pode casar. Diz em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 7, em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18, então, Lucas capítulo 16, perdão. Então sempre ele está dizendo que não pode casar de novo. Não pode casar. Só que quando chega nesse texto, vem esse conflito. Então, quer dizer, há muitos outros textos que dizem que não pode casar de novo,
E há um único texto dizendo que pode casar novamente sem ficar em adultério. Se eu tenho vários textos que dizem uma coisa, então eu tenho que interpretar obrigatoriamente aquele texto para se alinhar com o resto da doutrina. E não um texto que venha contrariar toda uma doutrina baseada em vários versículos. É o que está acontecendo com esse texto de Mateus sobre o divórcio. Jesus disse no versículo 9 de Mateus 19: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Observe o seguinte: Jesus não está falando adultério, ele está falando fornicação ou prostituição. Em algumas traduções diz fornicação, em outras traduções dizem prostituição, as traduções mais corretas. Nenhuma tradução diz adultério. Se disser, está equivocada, porque o texto no original ele diz porneia, que significa prostituição ou fornicação. Se o texto no original dissesse moicheia, então de fato a palavra correta seria adultério. Mas por isso que a maioria das traduções bíblicas não diz adultério, diz fornicação ou prostituição, porque no original está escrito porneia. E a palavra fornicação, prostituição, fornicação e adultério, vamos colocar só esses dois para não confundir a mente dos irmãos, tá? Fornicação e adultério, elas têm um sentido totalmente diferente uma da outra. Por exemplo, a fornicação, que é o que o texto diz, no grego original é porneia, que significa o quê? Relação sexual ilícita entre pessoas que não constituíram uma união marital, ou seja, entre pessoas solteiras. Aquele tipo de ato sexual, por exemplo, o camarada solteiro, ele tem um apartamento dele e toda noite ele traz a namoradinha dele para fazer sexo. Isso é porneia, isso é fornicação, é prostituição. O camarada não constituiu uma união marital, eles não conversaram para constituir um lar, uma família, um casamento, eles não se uniram maritalmente. Ele apenas traz a namorada dele para passar uma semana com ele, né? Nos feriados, passa o dia com ele, no final de semana, passa o final de semana com ele. Enfim, então é apenas um ato de fornicação, de porneia, porque eles não constituíram uma união marital, eles são solteiros, tá? Então é isso que a palavra porné significa. É essa relação sexual ilícita, no sentido de duas pessoas estarem cometendo o ato sexual sem serem casadas. E já a palavra adultério, ela que é moicheia no original, ela significa algo diferente. Significa relação sexual extraconjugal, que se dá quando uma pessoa casada trai o seu cônjuge. Então, a palavra adultério, moicheia no original, seria quando, por exemplo, um homem é casado, tem a sua esposa, tem a sua mulher, e ele trai ela com outra pessoa. Ou então a mulher é casada, tem o seu marido, tem o seu esposo, moram juntos, tem uma união marital, e trai ele sexualmente com outra pessoa. Então isso seria a moicheia, o adultério. Então, irmão, aí alguém pode dizer, e é o que o texto está falando, o texto de Mateus 19:9 está dizendo porneia, prostituição, ou seja, o ato sexual de duas pessoas que ainda não se uniram maritalmente. Aí alguém pode dizer, mas pastor, é que em algumas passagens da Bíblia chama de adultério, e em outras ele chama de prostituição ou porneia. Sim, mas é a mesma coisa. E eu lhe digo, meu irmão, com certeza não é a mesma coisa. As Escrituras distinguem muito bem as duas atitudes, essas duas palavras. Por exemplo, para você não ficar com dúvida, as Escrituras mostram num texto só as duas palavras juntas. Lá em Hebreus 13, verso 4, por exemplo: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição, porneia, e aos adultérios, moicheia, Deus o julgará. Para que o texto está escrito assim: aos que se dão à prostituição, porneia, e aos adultérios, moicheia, Deus o julgará. As duas palavras juntas. Mateus 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, moicheia, fornicação, porneia,
furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então você vê de novo em Mateus 15, no verso 19, palavra adultério, moicheia, e a palavra fornicação ou prostituição, porneia, juntas. Então entenda o seguinte: se as duas palavras significassem a mesma coisa, elas não precisariam estar juntas num versículo só. O Senhor diz que, quando o Senhor diz que o Deus julgará os adúlteros e os prostitutos, os que praticam a moicheia e a porneia, o Senhor está dizendo o quê? Que Deus vai julgar os casados que traem seus cônjuges e os solteiros que vivem na prática do ato sexual ilícito sem serem casados. É isso que ele está falando. Que do coração procedem adultérios, moicheia, ou seja, o homem casado que deseja relação sexual com outra mulher, e do coração também procede fornicação, porneia, prostituição, Mateus 15, 19. Ou seja, o solteiro que deseja o ato sexual com outra mulher, com uma mulher. Então ele mostra os dois textos juntos. Então é assim que a gente procura interpretar o texto, fazer uma exegese correta, uma interpretação, correta, usar a arte da hermenêutica da forma correta, essa interpretação da forma correta. Se moicheia e porneia fosse a mesma coisa, não precisava estarem juntos. Se o Senhor dissesse que Deus vai julgar os que praticam a porneia, a prostituição, ou seja, os solteiros que praticam ato sexual sem serem casados, então a gente ia dizer, será que Deus também vai julgar os que adulteram, os casados que traem? Então a gente fica com dúvida, mas então o Senhor colocou os dois exatamente para deixar claro. Deus vai julgar tanto os que praticam a porneia, a prostituição, sem serem casados, como os que praticam a moicheia, o adultério, sendo eles casados. Então Deus está dizendo que é dois pecados diferentes, é duas atitudes diferentes. Uma é do casado, que trai o seu cônjuge, outra é do solteiro, que comete o ato sexual sem ser casado. Então, mas algumas pessoas dizem, pastor, mas então por que Jesus disse que o homem pode deixar a sua mulher, usando a palavra porneia e não moicheia? Já que ele diz deixar a sua mulher, então quer dizer que eles eram casados. Então a palavra correta ali deveria ser moicheia e não porneia. Preste bem atenção, querido. Por que Jesus usou moicheia e disse que o homem pode deixar a sua mulher em caso de porneia, aliás? O homem pode deixar a sua mulher em caso de prostituição. Jesus não estava se referindo a pessoas casadas, que já constituem uma união marital. Então por que ele chamou de mulher? Pode deixar a sua mulher. Vamos explicar melhor para que os irmãos compreendam o que Jesus quis dizer ali. Por que ele chamou de mulher? O homem pode deixar a sua mulher, mesmo os dois ainda não sendo casados, não morando junto, não constituindo uma união marital. Vamos explicar. Jesus estava se referindo aqui, irmão, ao casamento judaico, onde duas pessoas assumem um compromisso de casamento, mesmo sem que estivessem morando juntas. Era chamado isso de desposados, o noivado, como por exemplo Maria e José. Maria e José, em Mateus 1, do 18 ao 25, diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada, noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, presta atenção, é o que diz o verso 18, diz que ela estava desposada, noiva com José, antes de se ajuntarem. E já no verso 19 ele chama José de seu marido, mesmo sem eles estarem morando juntos ainda, mesmo sem eles ainda terem constituído, selado o casamento, constituída a união marital. Eles estavam apenas noivos, prometidos, desposados, porém já eram considerados marido e mulher, mesmo sem terem selado o casamento, mesmo sem terem selado o ato matrimonial, como? Morando junto e praticando o ato sexual. Assim seria selado o casamento, mas eles não tinham selado o casamento ainda. José não estava morando ainda junto com Maria, eles ainda não tinham não estavam morando embaixo do mesmo teto, ainda não tinham praticado o ato sexual para selar o casamento morando embaixo do mesmo teto. Se eles praticassem o ato sexual ali antes de se juntarem, seria considerado uma prostituição, uma fornicação, porque embora eles estavam prometidos um ao outro, mas ainda não estavam morando embaixo do mesmo teto. Porque aí pode surgir a pergunta, pastor, e
o casal que é noivo, que está namorando, um namoro santo, sério, que já vão casar, eles podem praticar o ato sexual? De modo algum, de modo algum. Eles só podem praticar o ato sexual depois de constituir a união marital, de forem morar embaixo do mesmo teto. Eles vão selar o matrimônio deles diante de Deus no ato sexual, tá? É ali onde sela-se o matrimônio, quando eles forem para debaixo do mesmo teto e fizeram o ato sexual, aí está lícito. Mas mesmo namorando, estando noivo, prometido um ao outro, para se casar, se eles cometerem o ato sexual antes de estar morando junto, isso é considerado uma prostituição, uma fornicação. Então entenda bem, José e Maria não estavam morando juntos, não era lícito ainda eles fazerem o ato sexual. Então, mas o José já era chamado de marido de Maria, por quê? Por conta do noivado, que era considerado tão sério já como o casamento. Era considerado noivado. Era chamado de marido e mulher, porém estavam apenas desposados. Ele diz no verso 19: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque não era lícito José fazer o ato sexual com Maria, sem que eles estivessem morando juntos, tá? Então José não queria ter má fama, porque ele era um homem justo, e todos iam achar que ele havia feito o ato sexual com ela. Olha, José, apesar de ser prometido, já ser considerado marido, mas não chegou o tempo ainda deles se unirem, então ele praticou o ato sexual com Maria, então ele ia ficar com a má fama. Então ele pensou em deixar ela ali, deixar ela secretamente, porque ele era um homem justo. E projetando ele isso, no verso 20, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então até o anjo já considerava Maria a esposa de José, mesmo sem eles estarem morando juntos. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenou e recebeu a sua mulher. Então José, que pensou deixar Maria, agora ele recebe Maria, ele recebe a sua esposa, Ali eles passam a morar juntos, até para dar para entender para as pessoas que aquele filho era de José. Porque se a barriga de Maria começasse a crescer, ela estando ainda desposada com José, noiva, sem ter se juntado, então iam surgir muitos boatos: Maria fornicou, traiu José, ou José praticou o ato com Maria antes de se juntarem. Enfim, então para evitar todo esse disse-me-disse, José já sabia que aquilo vinha da